Boa noite a todos, graça e paz, igreja. Obrigado a todos que estão assistindo por essa live. Queria agradecer aos alunos da escola em especial. Nós estamos começando mais um dia da escola de crescimento. E nós estamos no primeiro nível, doutrina e seminário da família. E hoje nós falaremos da lição 5, que fala sobre a oração. Mas como todas as aulas nós temos feito, nós temos corrigido o questionário anterior, da aula anterior, que a aula anterior foi a lição 4, que nós falamos da Bíblia. Então nós corrigiremos o questionário, rapidamente corrigiremos ele, e logo após entraremos na lição 5, que fala sobre a oração, ou a importância da oração na vida cristã, correto? E é legal, até mesmo nós resolvemos esse questionário, que já serve de um apoio para nós pegarmos um pouco da aula passada e continuarmos agora na lição 5. Então, o questionário da aula passada é o seguinte: fala sobre a Bíblia, e a primeira pergunta começa assim: a Bíblia para você definir, né? Então ela está na própria lição, está lá a resposta. Diz assim: a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, conteúdo que a eleva à categoria de um livro por excelência. A resposta da 1 é a seguinte: conhecida como as Sagradas Escrituras, conteúdo que a eleva à categoria de um livro por excelência. Essa é a primeira questão, a resposta da primeira questão. Você vai acompanhando aí da sua casa ou quando você assistir essa live. A segunda pergunta: por que dizem que a Bíblia é um livro sagrado? A pergunta número 2 é: por que dizem que a Bíblia é um livro sagrado? Porque é a palavra de Deus escrita por diferentes autores, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. A resposta é essa da pergunta número 2, porque é a palavra de Deus escrita por diferentes autores, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Vamos lá para a pergunta 3 então. Qual é a importância da Bíblia? A revelação de Deus ao homem. Da resposta da pergunta 3, de qual é a importância da Bíblia. Tem A, B e C. Nós responderemos A fala da revelação de Deus ao homem. B, por causa da revelação do homem da salvação, porque fala da salvação do homem na Bíblia. Por isso que é a importância, da Bíblia. A C, por causa da verdade revelada e contida nela. Então a C fala por causa da verdade revelada e contida nela. Pergunta número 4. Qual é o tema central da Bíblia? Ou em que ela está centralizada? Essa é a pergunta número 4. A resposta é Jesus. Então a resposta número 4 é Jesus, correto? Eu vou repetindo para ficar bem gravado, ok? Então a pergunta número 5: qual é a estrutura básica da Bíblia? Pergunta número 5, repetindo: qual é a estrutura básica da Bíblia? A estrutura básica é dividida nesses termos: os livros históricos ou os biográficos, que são os livros dos Velhos Testamentos, os livros históricos ou biográficos. Contidos neles também os livros da lei, que são os 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que falam dos livros da lei, que também é conhecido como os Pentateucos, e está dentro dos livros históricos, correto? E depois tem os poéticos de sabedoria, que são 5 livros poéticos de sabedoria, que é de Jó, Salmo, Eclesiastes,
Provérbios, depois Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Esses são os 5 livros poéticos e históricos. Depois vem os proféticos, que vem de Daniel até Malaquias, né? Esses são os livros proféticos, falam dos profetas lá. Isso constitui o Velho Testamento, é a estrutura básica. Então o Velho Testamento fala dos livros históricos, são proféticos, contidos 5 livros dentro deles, que é o livro da lei ou os Pentateucos, mais os livros poéticos, mais os livros proféticos, constituindo assim o Velho Testamento. O Novo Testamento é os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não precisa escrever Mateus, os livros aí, porque a resposta, né, é só falar os livros, os evangelhos, correto? Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas escritas, né, por vários autores, como Paulo, Pedro, e também o livro de Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. O Novo Testamento é contido então os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas e o Apocalipse, correto? A pergunta número 6, então, vamos para ela. A 6 fala assim: sustente biblicamente as seguintes características da Bíblia. Fala sobre inspiração. Aqui está no seu livro, você pode acompanhar no livro que você tem, os alunos da escola de crescimento. Lá está escrito assim: inspiração, revelação, preservação, profecias cumpridas, unidade, né? Exatidão e interesse, né? E atualidade, correto? Eu não vou responder porque tem vários versículos, isso fica a propor do aluno, qualquer versículo que você tenha colocado, que fala sobre esses assuntos, sobre inspiração, preservação, que fala sobre revelação, unidade, está válido. Uma outra hora que pudermos, por causa agora desse caso que está passando aí, né, pelo nosso país, por causa desse momento que estamos vivendo, nós vamos tentar presencial, mas quando nós pudermos, talvez nós reunimos com o aluno para eles falar alguns versículos e dizerem algumas coisas, mas eu queria deixar um só, falando sobre o interesse de Deus sobre nós, né? E João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então eu vejo aqui o interesse de Deus sobre os homens, de pagar um interesse com muito amor pelos homens, né? De pagar um alto preço, de entregar o seu Filho, para que todos que nós cremos nele, sejamos salvos por meio dele, não venhamos a perecer, mas temos sim a vida eterna. E eu acho muito sucinto, muito preciso para os tempos que estamos vivendo, porque é claro, temos que tomar nossas devidas precauções com o que está acontecendo. Todos nós, a igreja, todos nós estamos tomando essa devida precaução. Nós estamos, né, lutando contra isso também, para que essa epidemia não se espalhe facilmente, mas é bom termos em mente a seriedade disso, mas também termos aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus mostra para conosco. Devemos sim ter essa devida responsabilidade pelo que está acontecendo agora, mas sempre crendo naquilo que Jesus nos deu. O nosso interesse é os céus, o nosso interesse é Cristo, o nosso interesse é Deus. Então, e Deus está muito interessado em nós, tanto isso que Ele já provou e continua provando para nós, que entregou o seu Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E assim nós cremos, e assim vivemos por essa palavra, por meio das promessas de Cristo, correto? E assim nós acabamos o questionário da lição sobre a Bíblia, que foi a lição 4, e vamos entrar agora na lição de hoje, que nos interessa muito, né? A lição fala da oração, né? A lição 5, a fundamentação básica e bíblica é a seguinte: Mateus 6, do versículo 5 ao 15, e quem estiver com a Bíblia em casa, ou mais tarde pode assistir este vídeo, eu aconselho muito ler Mateus 5 e Mateus 6, Jesus fala muito sobre oração ali, Jesus fala muito para nós sobre a questão da oração, a sua importância, como devemos fazer, ensinando nós a orarmos e tudo mais. O versículo base: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta,
ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 61. Mateus 6, versículo, perdão, aqui está incorreto, não é o versículo 61, correto? Aqui, depois nós vamos corrigir aqui, tá bom? Depois eu vou procurar com mais cautela aqui, nós corrigiremos. Aqui está Mateus, na minha está Mateus 6,61, mas não é, gente. Me perdoe aí, tá bom? Depois nós vamos corrigir, tá bom? Quando orares, é Mateus 6, versículo 6. Tem um acrescentado aqui, né? Aí acabou ficando 61. Eu até imaginei porque não tem 61 versículos no capítulo 6, né? Mas enfim, vamos continuar nossa aula. Mateus 6, versículo 6. Quando orares, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e que vê em secreto, também tem algumas traduções que dizem assim. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Né? A oração é de suma importância para conosco, né? Então essa lição, ela vai dizer sobre a oração e qual é o seu propósito, né? Indubitavelmente, a oração é o único meio que Deus estabeleceu para mudar as nossas famílias, cidades, nações e continentes, e poderia eu acrescentar a nossa própria vida, o homem em si, né? Existe até uma frase que fala assim que a oração não muda Deus. A oração às vezes pode até não mudar a sua circunstância, mas a oração, ela vai, né, talvez, eu digo talvez mesmo, porque muitas das vezes pode mudar a sua situação, famílias e tudo mais, mas o maior propósito, acredito eu, da oração é que ela muda você. Talvez não vai mudar a opinião de muitas coisas, de Deus ou dos outros, mas ela muda a sua. A oração, no sentido singular, no sentido próprio dela, ela sempre acaba nos moldando. Sempre Deus, quando nós estamos no secreto, quando estamos em oração, quando ouvimos a Ele, Ele tira alguma coisa de nós e coloca alguma coisa dele. Eu creio muito nisso. Amém? Isso é incrível quando você, né, se acomete em tempos de oração e Deus, e você vê Deus, né, no seu secreto. Mas continuaremos. Se o povo de Deus soubesse verdadeiramente como orar, nossos governos estariam fundamentados em verdades do Evangelho de Jesus Cristo, comprometidos, lutando verdadeiramente pelo bem-estar dos povos. Através de toda a história, encontramos homens simples que puderam crer em Deus e por cujas orações suas nações foram transformadas, reconciliaram seu povo com Deus e trouxeram um avivamento espiritual. Isso é fato, né? Existem muitos exemplos aí de homens de oração que transformaram a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua nação, a história, aquele tempo dele que eles viveram, correto? O Senhor nunca ensinou seus discípulos como pregar, mas os ensinou como orar. Ele os reuniu e lhe disse: vós orareis assim, e ele lhes deu as devidas instruções de como deveriam desenvolver uma oração eficaz, né? Jesus, né, há relato, né, há estudos bíblicos que Jesus, às vezes, né, a gente é acostumado a dizer isso, que Jesus não ensinou eles a pregarem, né, mas há relatos muitos na Bíblia de Jesus ensinando eles a orarem, né? Os seus discípulos pediram por isso, né? Correto? Se você é um discípulo de Cristo e tem que aprender a comunicar-se com Deus, quando você chega em sua casa, tem a chave apropriada para poder entrar, ou seja, a oração. Da mesma maneira, somente há uma forma para podermos nos comunicar com Deus, e é através da
oração. Esta é a chave, mestre, que abre a porta para nos relacionarmos diretamente com Deus. Gente, precisa acompanhar aqui, tá? Vocês têm o livro, vão acompanhando em casa. Como é uma live, como agora nós vamos fazer uma aula sem público e por meio das mídias, né? Então nós seremos mais breves, para os vídeos ficarem também mais curto, mais breve, para ficar mais acessível, mais fácil de assistir, correto? Então eu não vou me adeter muitos detalhes aqui, correto? Mas nós vamos, tenho certeza que vai ser muito proveitosa para você e para mim, com certeza vai ser. Nosso propósito nesta lição é que você conheça a importância da oração e a necessidade da mesma, para conseguir que as janelas dos céus se abram e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, até que superabundem em você. Glória a Deus. Os 10 níveis da oração. Esses 10 níveis que estão aqui na lição, elas estão embasadas no Pai Nosso, na oração em que Jesus ensina aos seus discípulos, né? Em que Jesus ensina aos seus discípulos. Então eu vou ler toda a lição, depois darei uma breve, vamos dizer assim, uma breve pausa no final daqui depois de termos lido toda a lição, e farei algumas colocações sobre a oração, que acredito ser de importância muito grande a nós que estamos estudando sobre a oração, e fora já nos está apresentando aqui propriamente a lição, né? Não colocarei nada mais, mas tudo dentro aqui do contexto daquilo que estamos. Então, estamos lá, o texto base lá, tem Mateus, tem Lucas, mas nós usaremos Mateus 6, que fala da oração do Pai Nosso. Então tem os 10 níveis, né, de oração. O primeiro nível é redenção, né, onde está escrito lá do Pai Nosso, Pai Nosso, correto? Ali é um nível de redenção, né? Cada vez que Jesus vai falando, você vai podendo contemplar níveis diferentes, né? Um nível de redenção, de agora podemos chamar Deus de Pai, de Ele nos colocar, nos salvar e nos constituirmos filhos através de Jesus, né? Glória a Deus, porque temos essa oportunidade. Como é bom termos Jesus, né? Nível de autoridade, que estás nos céus, né? Ou seja, que está em um lugar elevado, aonde está o seu trono, né? Os céus é o trono de Deus e a terra é o estrato dos seus pés. Isso fala de nível de autoridade de Deus sobre toda a terra, sobre todo ser vivente, sobre toda criatura. Nível de adoração, 3, né? Agora estamos no ponto 3. Primeiro foi nível de redenção, nível de autoridade, e agora nível de adoração, que diz lá, santificado, é a parte que diz, santificado seja o teu nome. Isso é um nível de adoração, santificando o nome poderoso de Deus. 4, nível de governo, venha a nós o teu reino. Isso fala, venha a nós, quem sabe realmente governar, né? Venha a nós o teu reino, Deus, que tu governe a nossa terra, que tu governe a nossa vida, a nossa família e tudo mais. Isso é um nível de governo. 5, nível de evangelismo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Isso é um nível de evangelismo, que a vontade de Deus, a sua justiça seja estabelecida aqui na terra. Como? Qual é o nosso modelo? Os céus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, a linguagem que é falada no céu, aquilo que vem do céu, ou seja, o próprio Cristo é a palavra, o verbo vivo, a vontade expressa de Deus. Então que nós possamos viver a Cristo, que nós possamos viver o seu Evangelho, a sua verdade. Então isso fala de Jesus, isso fala de evangelismo, levar o Evangelho de Cristo, que a tua palavra é a verdade, que nós possamos viver a palavra de Deus, ok? Nível de provisão. Nível de provisão está naquela parte que fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
fala de nós voltarmos a Deus como o único provedor, crendo que por mais que nós trabalhamos, por mais que pela força do nosso braço, sobre muitos feitos humanos, naturais, nós sabemos que o provedor principal, primeiro, que vem primeiro, aquele que vem primeiro, aquele que é provedor de todas as coisas é Deus. Então, se voltamos para Ele em oração, para que Ele possa, né, nos prover de verdade, né, nos abençoar, porque é Deus que abençoa o fruto, o trabalho de nossas mãos, né? E vão vigiar os sentinelas se Deus não vigia, guardam a cidade se Deus não está ali, né? Não que a gente não tem que guardar, não que a gente não vai trabalhar, não que existe sentinela, não que você não faça muralhas, não que você não venha trabalhar, mas é Deus que verdadeiramente abençoa o trabalho de suas mãos, correto? Nível de perdão, assim como nós perdoamos aqui os nossos devedores, né? Isso é uma parte muito significativa ali, né? Porque se não perdoamos, talvez nós perdemos, talvez não, perdão, né? Nós perdemos mesmo realmente o nosso perdão. Então nós temos que perdoar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então isso é um nível de perdão na oração. Nível de proteção: e não nos deixe entrar em tentação, ou seja, Deus nos guarda para que não caímos em tentação. E nível de segurança: teu reino teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é a segurança de saber que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Estamos com Ele, estamos seguros, porque a sua glória não se acaba, o poder dele não se acaba, o seu governo não se acaba, ainda que nós acabamos, ou que o governo humano acaba, Deus não tem fim. Ele é eterno, o seu reino é eterno, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Conclusão: a oração é o caminho estabelecido por Deus para que todo o crente em Cristo estabeleça uma relação íntima e contínua com Ele. Correto? E através da oração feita com integridade e sinceridade de coração, que conseguimos abrir as portas dos céus para que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas em superabundância. Correto? A vida de oração deve ser disciplinada, porque o cristão deve depender continuamente do Pai. Essa é a conclusão, né? A importância da oração para conosco. A aplicação: proponha em seu coração fazer da oração um estilo de vida, algo inerente à sua personalidade, algo inerente à sua personalidade, perdão. Para isso, escolha diariamente uma hora fixa. Um dos primeiros pontos muito importante: escolha ter diariamente um horário para que você esteja em oração ao Pai, tanto no seu secreto, mesmo que talvez, é bom nós entendermos isso, que uma coisa acaba não inibindo a outra, porque talvez a gente faça orações aqui na igreja, em comunidade, em bastante gente, tanto que agora não estamos fazendo, mas todo dia de manhã, das 6 às 7 da manhã, nós temos oração na torre, né? Então, nós temos aqui, nós oramos quando estamos nos cultos, quando estamos aqui talvez na sua família, em casa, quando você está no horário de almoço, de uma refeição, você está juntamente com todo mundo, alguém que precisa, um enfermo. Todas essas orações, elas são muito importantes, mas elas não inibem, elas não tiram você estar no seu secreto com o Pai, de você fechar a porta do teu quarto, no teu secreto, um lugar que você tem feito como um lugar secreto, e você está ao Pai, só você em solitude com Deus, né? Que você esteja só com Deus para que você ore. Esse estar no seu quarto, o secreto, também faz parte, juntamente com as outras orações, em comunidade, juntamente com pessoas, ou em lugares, ou durante as refeições, elas se complementam.
Então talvez você ore na igreja, talvez, eu orei hoje pela minha refeição, eu orei na hora que eu acordei, para abençoar meu dia, sair para trabalhar. Ok, muito bom, legal, mas nós como cristãos temos que entender que nós precisamos de um tempo, um tempo de excelência, um tempo de qualidade, digo eu, um tempo de qualidade a sós com Deus. Um tempo que você tem que se demorar ali um pouco talvez. Que talvez 5, 10 minutos ou 30 segundos que você faça uma oração não seja suficiente. Não estou aqui, talvez, colocando regras no teu lugar secreto com o Pai. Nem queira isso é sua intimidade com Deus. Mas eu sei, por experiência própria, que talvez quando entrar no seu quarto secreto, muitas vezes você vai estranhar o silêncio de Deus e você vai precisar de tempos ali. E porque vai chegar um tempo em que você vai ver que vai fluir. E é necessário tempo, talvez você vai ficar ali chorando, falando, clamando, mas talvez você vai fazer o silêncio, muitas vezes silêncio, e depois de uns tempos ouvir a Deus. Então, tenha esse hábito de ter o lugar secreto, né? E de uma oração diária com uma hora fixa. Esse aqui, né, é o aconselhamento da aplicação, correto? Então selecione um lugar específico, como eu já disse, e use a Bíblia como suporte. A palavra de Deus é de suprema importância, correto? Eu queria até para essa aplicação aqui, para esse ponto da aplicação, citar um texto que está em Provérbios 28, 9. Eu gosto bastante de citar esse texto, porque talvez muitas pessoas eles estão orando e talvez não sabem como orar, né? Como os discípulos pediram ao Jesus, ensina-nos a orar, porque, né, é uma coisa muito interessante ali, né? Vamos entrar nesse detalhe. Então, porque talvez a nossa oração não passe do teto, porque talvez muitas das vezes, como eu disse, nós estamos parando para ouvir a Deus, e muitas das vezes não levamos a Bíblia, não queremos ouvir a palavra de Deus, não queremos respeitar aquilo que Ele revela como verdade, aquilo que Ele revela na Bíblia como algo de suprema importância, é uma revelação para que se cumpra. Deuteronômio 29 fala que tudo que está revelado é para que se cumpra, tudo que está encoberto, o texto diz, é para Deus, não cabe ao homem, correto? Mas tudo que Deus revelou é para o homem, é para que se cumpra na minha e na sua vida. Então tudo que Deus revelou está escrito, que Ele vem registrando, que Ele vem todo esse trabalho de Deus para nos deixar a palavra, porque ela tem importância, e muitas vezes vamos orar e às vezes a resposta já está ali na palavra, e às vezes Deus tem hora que parece que Deus fala para mim, vai ler lá, lê, ouve, eu já te disse isso. Então se nós desprezamos a sua lei, a sua palavra, aquilo que Ele nos deixou como verdade, às vezes nós estamos repetindo muita oração e ela em vão, porque nós estamos ali falando uma coisa que Deus já mostrou que aquilo não é daquela forma, né? Ou estamos desprezando muitas coisas. Então Provérbios, o texto é esse, eu quero citar para você que o texto é esse, Provérbios 28, versículo 9. A oração é um veículo muito poderoso, presta bem atenção, a oração é um veículo muito poderoso para os homens. A oração é indubitavelmente, como está escrito no princípio da lição aqui, no propósito ali, ela é necessária, indispensável, né? Por um tempo, ainda imagina, por um tempo ainda que nós estamos vivendo, se tornou mais necessário ainda, ok? Então a oração, sem dúvida, para nós cristãos entendemos isso, sem dúvida, sem sombra de dúvida, ela é muito importante, muito necessária, é fortíssimo. Depois da palavra, ela se torna um dos instrumentos mais poderosos para nós desenvolvermos reino de Deus, o nosso trabalho, estamos, crescendo aqui onde estamos ainda. É necessário que tudo que nós vamos fazer, levar a palavra, levar a salvação de Cristo, levar tudo aquilo que temos, vivermos, nós vamos necessitar da oração, sem dúvida. Mas está escrito em Provérbios 28, 9, presta bem atenção nesse detalhe, Provérbios 28, 9, está escrito assim: o que desvia
os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Eu acredito que Deus tem um prazer enorme, presta bem atenção, Deus tem um prazer enorme em que nós vamos orar, em que a gente pratique a verdadeira oração. A verdadeira oração de irmos até Ele, porque cremos, porque Ele é o nosso recurso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, que nem o próprio salmista disse: olhe para os montes, de onde virá o meu socorro vem de Deus, vem do alto, vem do Pai, como Jesus me pede ao Pai, o próprio Cristo nos ensina. Então eu acredito que é muito necessário nós estarmos se voltando para Deus. Isso nos mostra, isso também revela a nossa fé, porque cremos, porque ninguém vai ficar lá falando sozinho no seu quarto. Nós vamos lá porque cremos, porque sabemos, porque entendemos. Se não é assim, é melhor que nós começamos a praticar desse jeito, porque nós estamos entendendo, porque nós cremos, porque por mais que nós possamos fazer alguma coisa com as nossas mãos, com os nossos recursos, com o poder que temos em nossas mãos, vai ser falível, vai ser de maneira, posso dizer assim, não vai adiantar. Por isso recorremos a Deus e vamos até Ele, porque Ele é o único que pode nos prover, nos ajudar, correto? Mas nós vamos até Ele. Presta atenção, a oração se torna muito importante nesse ponto. Nós vamos até Ele, nós clamamos a Ele, oramos a Ele, mas aquilo, e deixamos de lado a sua lei, aquilo que Ele diz como verdade, aquilo que Ele revela como importante, até isso, até a nossa oração será abominável. Abominável, filho, procurar um pouco dessa palavra. Abominável significa algo que Deus não consegue engolir, detestável, algo que dá nojo para Deus. Já pensou nós orarmos a Deus e Ele sentir nojo de porque nós dobramos nosso joelho? Por que você veio orar para mim? Acho que é até pesado dizer isso, mas você vai me entender. É abominável, a palavra diz abominável. Deus não quer nem... Deus vira o rosto para você. Talvez eu esteja falando que é meio pesado, mas porque talvez nós estamos desprezando a sua lei. Não queremos pedir para Deus: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Mas meu filho, você tem que parar de mentir, você tem que parar de fraudar aquele negócio, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. Minha lei fala para você não fazer tal coisa, não fazer aquilo, e você não quer ouvir. Ou seja, você está orando a minha toa, porque você não quer os meus princípios. Deus, entenda bem, Deus está dizendo aqui, essa palavra eu entendo pelo seguinte: você está falando para Deus: eu quero que você me conceda o que eu quero, mas eu não quero o que você sabe. Sendo Deus o dono da sabedoria, sendo Deus o provedor de todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, como diz em Mateus 6, Jesus fala assim: Deus, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Aliás, talvez tem coisas que a gente nem sabe, ou nunca vamos pedir para Deus, porque não reconhecemos que necessitamos. Muitas das vezes ninguém vai pedir para ser corrigido. Muitas das vezes ninguém vai pedir para: não, Deus, eu tenho que perder sobre esse assunto, porque eu preciso perder, porque eu não mereço, eu não consigo me consertar, e estou vivendo uma vida de erro. Correto? Então, a palavra diz aqui que se você, até as suas orações são abomináveis, quando você desvia os seus ouvidos de não ouvir a sua lei. Então, aqui começa um ponto que eu queria deixar para vocês, né? A aplicação, dentro da própria aplicação, e depois, o 4 fala assim: faça um registro do que o Senhor está, porque ali eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus. E isso é que eu queria deixar um outro ponto sobre isso, é sobre ouvir a voz de Deus. A oração é uma via de duas mãos, ela vai como ela vem, ou seja, você fala com Deus e Ele também fala com você. Deus te ouve, mas Ele espera que você também o ouça. Deus,
atende o seu clamor e Ele espera que você também atenda ao clamor dEle. E Deus atende as suas petições, porque é legal pedir. A própria palavra diz: pedir a Deus. Jesus em Mateus 7,7 fala: pedir e dar-se-vos-á. Em Mateus 21, 22 ele fala assim que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então nós pedirmos, nós clamarmos, nós estarmos ali orando ao Pai por aquilo que nós precisamos, é muito interessante. Então tudo que ali que Deus nos pede, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, crendo em oração, Jesus falou assim: não, Deus vai conceder. Correto? E Jesus, presta bem atenção, é até interessante, mas Jesus fala aos seus discípulos, homens, digo eu, porque aqui nós estamos dentro do Sermão da Montanha, no Mateus 7, Mateus aqui. Então Jesus está falando aos seus discípulos, homens que se proporam a estar com Cristo, correspondendo ao que o Pai desejava. O que o Pai desejava? Que ouvissem ao Filho, que crescem no Filho. Então Jesus fala: tudo que pedires em meu nome será feito. Porque eles estavam dentro do trabalho por aquele que veio em nome do Senhor. Ou seja, Jesus, esses homens estavam correspondendo, e essa autoridade Deus o deu, o próprio Jesus dá essa autoridade aos seus discípulos. A gente pode pegar o versículo isolado daquele texto, ou nós podemos pegar o versículo dentro do contexto, porque Jesus está dizendo aos seus discípulos, ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, e os seus discípulos estão ouvindo, porque a própria oração do Pai Nosso é um ensinamento, recebendo os seus ensinamentos, ouvindo aquilo que Deus estava declarando através da boca do seu Filho, como verdade para os homens. E então Jesus lhe dá uma abertura, Jesus lhe dá uma condição favorável, excepcional, uma condição extraordinária para os seus discípulos, que tudo que pedirem em meu nome será feito, porque vocês me ouviram. Em João 15 também vocês podem ver isso: permanecer em mim, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos, quem não produz fruto, ou seja, se vocês estão em mim produzindo fruto, porque vocês estão me ouvindo, e a minha palavra como semente dentro de vocês, estão produzindo resultados, frutos incríveis, estão se transformando naquilo que o Pai desejou, estão sendo influenciados pelo Filho, estão aprendendo com o Filho, crendo no Filho, vivendo Jesus. Então permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedir tudo o que quiseres e será feito, para a glória do Pai, para a glória de Deus. Esse respaldo de estarmos em Cristo, ouvindo, se dedicando ao que o Pai nos deseja, que é aprender de Jesus, ouvir de Jesus, pedir tudo o que quiser será feito. Presta bem atenção. Então há uma via em que eles estão ouvindo o Pai. Aliás, Jesus ensina a eles aquela oração do Pai Nosso. Eu não tenho dúvida que há uma mente, a mente que está ali ensinando aos discípulos, que é a mente de Cristo. Presta bem atenção, aquela mente de Cristo, para ele dizer aquele tipo de coisa, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma mente totalmente influenciada pelo próprio Pai. O próprio Deus está influenciando o Filho. Então tudo aquilo que Jesus ensina é porque ele está contemplando o Pai, ele está olhando para o Pai, ele está ouvindo a lei do Pai, ele não vai deixar nenhuma coisa que o Pai está pedindo. Note, eu não estou falando que Deus não pode conceder coisas simples, eu estou falando de um nível que você vai orando, em que nós vamos orar, e que um nível de oração como nós estamos em, precisamos continuar, precisamos crescer, nós que estamos aprendendo, é um nível de oração que vai começar a moldar-nos, vai começar a moldar a nossa nação, que vai começar a ter um efeito verídico, porque não adianta nós pedirmos e não ouvimos. Então a oração é a duas vias, Deus vai conceder, mas Deus fala também assim, Jeremias 33, a mão divina, clama a mim, correto? Deus está doido que você clame, e clame mesmo, ore, vamos orar para a nossa nação, nós vamos continuar orando, clamar a Deus como o único socorro, mas clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3 fala disso.
e anunciar-te coisas grandes que não sabes. Correto? Então a oração se tornou o quê? Uma oração de duas vias. Você clama, mas espera a resposta de Deus. Dá ouvido àquilo que Deus tem para falar. Às vezes Deus até falou muitas das coisas, não precisávamos nem orar. Nós precisávamos ir lá só agradecer, só confirmar com Deus. Muitas coisas nós precisávamos ir para o nosso secreto, só para falar: Deus, me perdoa porque eu tenho errado. O Senhor já prometeu, o Senhor já fazia, o Senhor já tinha falado que ia ser assim, e nós estamos se apavorando, nós estamos errando. Ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós somos o que? Jesus é o nosso mestre, o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, conselheiro. Ele nos revela a verdade, nos relembra da verdade, nos lembra do que Jesus está falando e nos convence da verdade. Nós estamos em oração, o Espírito Santo de Deus doido para falar conosco, doido para nos mostrar as grandes coisas. Nós vamos em oração para ficar só pedindo e não parando para ouvir. Por isso que talvez em Jesus disse lá em Mateus 6, não useis de vãs repetições, porque não é de tanto falar que você vai convencer Deus daquilo que você quer. Antes mesmo você pedir, Deus já sabe do que você precisa. E se Deus falar para você: filho, você não precisa disso, você precisa de outra coisa, o que seria melhor? Você continuar pedindo, fechando seus ouvidos porque Deus sabe, pelo que Ele tem para falar para você, e continua pedindo, repetindo aqui, e não vai parar para ouvir o dono da sabedoria? Então essa via de duas mãos é muito importante. Clama a mim e responder-te-ei. Ouve-me. Às vezes é questão de muitas coisas que nossa vida não é pedir uma oração. Mas eu pedi tanto, às vezes Deus já respondeu, Deus já te mostrou, e nós estamos parados porque talvez não veio da forma com que queríamos. E sabe por que muitas vezes não reconhecemos aquilo que Deus nos manda? Porque não somos bons ouvintes. A oração é para você se derramar. Eu acredito muito nisso. Que não há poder diferente, não há poder melhor ou maior do que as orações dos santos. Mas santos são aqueles que ouviram a palavra e a palavra o limpou, a palavra os transformou, os santificou. Por isso são santos, e as orações deles são muito justas, porque são homens. Até mesmo acredito que Jesus deu essa abertura de eles pedirem tudo o que quiserem, o que desejarem, porque sabiam que eram homens ali, os discípulos eram homens ali, totalmente influenciados por Jesus. Eles não viriam perder tempo pedindo coisas que eles sabiam que Deus não iam conceder, não gostavam, ou ia desagradar a Deus, ou coisas desnecessárias. Porque são homens que estão ali influenciados totalmente por Cristo. O coração deles já estão sendo limpo por suas palavras. Como diz em João 15, vós sois limpos por minhas palavras. Um coração limpo não vem até Deus. Um coração que já ouviu Jesus, que é limpo pelas palavras de Cristo, não vem até Deus para pedir coisas que são sujas. Porque Deus fala: aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E muitas coisas que queremos, às vezes, estamos pensando só em nós e no mundo. Correto, gente? Então, glória a Deus, porque estamos aqui aprendendo sobre oração, e vamos estar em oração. Nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre novo nascimento, falamos sobre verdadeiro arrependimento, e falamos sobre, agora a Bíblia foi a lição 4 e a lição 5, falamos sobre oração. E todas essas lições, e agora juntamente complementando com a oração, elas são de fato muito importantes, né? A salvação, a conversão e a oração em si. As nossas orações são muito importantes, né? E acredito que por aqui nós vamos finalizando. Agora tem um questionário da lição 5 que vai ficar. Nós estamos fazendo assim, para tempo de você responder, né, tranquilamente em sua casa as lições, e depois
nós corrigimos na aula que vem. Vai começar outra aula na aula que vem, vai começar a aula do batismo, só que antes de começar a aula do batismo, nós corrigimos o questionário da lição 5, correto? Que nós estudamos hoje. Dá tempo de você pegar o vídeo, assistir ele e responder, ok? Eu agradeço a todos, graça e paz, e eu queria juntamente com você, nesse finalzinho de vídeo, aproveitar que hoje a lição é muito favorável, vamos orar pela nação juntamente com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, por esse povo, nós oramos por esse momento que estamos passando, que o seu povo esteja nos seus conselhos, no lugar, Senhor, onde eles deveriam estar, orando a Ti, ouvindo a Ti, para que nós possamos agir em sabedoria, Pai, para que nós possamos levantar o clamor pela verdadeira atitude que devemos ter nesses tempos, Pai, o que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer seja estabelecido em nossas vidas, em nossa família, nessa nação, para esse tempo que nós estejamos no Teu caminho, na Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, que toda a nossa casa seja livre de todo mal, protegida, Pai, debaixo da Sua segurança, em nome de Jesus, amém. Obrigado e até a próxima aula.